Está conosco esta noite Pastor Guilherme Ávila. Vem cá, pastorzão. Se prepara. Pastorzão, literalmente, né, irmão? Ultimamente nós estamos convidando uns aí que só Jesus dá um time de basquete, né? Pastor Salomão tinha 2 e pouco de altura. Quem lembra do pastor Salomão? Veio da Onda Doce. O senhor também tem 2 e pouco, né? Tem, né? 1,98. Eita Deus. Amém. Amém. É esquisito olhar para cima assim, irmão. Geralmente eu não olho para cima. Amém. Glória a Deus. Pastor Guilherme é um amigão que Deus deu no meu coração. Pastor é pastor da Serra Gaúcha, né? Ele cuida de 3 igrejas ali: Garibaldi, Carlos Barbosa e Farroupilha. É top lá, irmão. Terra boa, bonito demais lá. E ele veio para cá trazer uma missionária, né? Esse final de semana. Está acompanhado do pastor Aldair, também pastor lá de Garibaldi. Carlos Barbosa ele é. E é uma alegria receber aqui. Aí quando ele me avisou que estava vindo, eu falei, então fica domingo para nós, né? Está conosco, que foi gostoso já esse tempo que tivemos juntos. Benção de Deus. Eu já estive lá no Rio Grande também, só não fui na igreja dele ainda, mas ele vai me convidar uma hora, até se ele convida. Amém? E o pai dele, irmão, profeta, o Biratã de Ávila, vai pregar no aniversário da igreja dia 5 de julho. Eu não estou dizendo que ele não é benção, ele é benção também. Mas ele é filho, né? E pastor Bira está agora no Mato Grosso, né? Brasília já. É um grande homem de Deus também. Deus tem usado muito ele na minha vida. É um profeta do Senhor. Ele vai estar conosco dia 5 de julho. Aplauda o Senhor Jesus pela vida do pastor Guilherme. E fica à vontade, pastor. Aleluias. Amém. Graça e paz, igreja. Trago um abraço da minha família, do meu pai, para a igreja. Estou muito feliz por poder estar aqui, servindo a esse pastor que fez muita diferença na nossa conferência lá no Rio Grande do Sul. Deus usou ele tremendamente, principalmente para a minha vida. E a gente já colhe frutos, tanto na igreja como na vida pessoal, financeira, pastor. Aleluia. Destravou muita coisa lá. Aleluia, né? Quando ele ministrou e liberou a palavra, quem entendeu, pega rapidamente antes que o inimigo pega. Então eu falei, deixa eu receber minha bênção aqui, amém? Estou muito feliz também por poder estar servindo essa igreja hoje. E eu confesso que eu estava em oração pedindo, Deus, o que o Senhor tem para aquela igreja? Uma palavra rema. Eu não gosto de trazer aquilo que o meu coração, como carne, gostaria de falar, porque eu sei que muitas coisas, eu entendo um pouco a cabeça de um profeta ou de um apóstolo, porque Deus vai falando, e você tem que dificuldade para reorganizar aquilo que Deus para o rema de hoje, para a sua vida. E eu peço que os irmãos prestem bem atenção, não na minha palavra, mas sim naquilo que Deus quer falar com você, amém? Quero, antes de começar, pedir ajuda do irmão do teclado, o pastor, não me lembro o nome. Deixa Deus te usar ali, amém? Eu sei muito bem o que é isso, meu irmão. Aleluia. Queridos, curva a sua fronte, eu quero orar com você uma vez mais. Pai, obrigado, Jesus, porque o Senhor nos conduziu a este lugar, esta noite, Pai, para marcar, Senhor, as nossas vidas, porque o Senhor tem prazer em nos abençoar, tem prazer em manifestar a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Eu te peço, Pai, agora neste momento, Senhor, que os anjos de guerra que o Senhor já enviou a este lugar, entrem em ação em favor dos Teus filhos. Tudo aquilo que veio para roubar o pensamento, toda a inquietação, toda distração, seja, meu Deus, meu Pai, agora repreendido em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, que Teu Espírito vai alcançando corações, liberando o Senhor, meu Deus, meu Pai, neste lugar, uma unção, Pai, de lágrimas nessa noite. Assim, Pai, como o Senhor já tem feito algum tempo na vida de muitas pessoas que estão aqui, Pai, que o Senhor, essas lágrimas, Senhor, como semente, venham ser colhidas, Pai, ao decorrer desses próximos dias, com muita alegria. E em nome de Jesus nós oramos
sobre esta casa, sobre este ministério, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, também aqueles que estão acompanhando, assistindo pela internet, que a Tua graça, Teu Espírito alcance cada um deles ali, onde eles estiverem, e que, Senhor, esta unção, Pai, que o Senhor liberou esta noite, nós possamos, Senhor, levarmos, Senhor, conduzirmos ela, Senhor, sobre os nossos ombros, porque a Tua glória, Senhor, é que faz toda a diferença, é que nos transforma, é que nos restaura, Senhor, e nós queremos, Senhor, neste lugar, sermos alcançados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero rapidamente compartilhar uma palavra que está no livro de Gênesis, no capítulo de número 43. Amém. Gênesis 43, versículo de número 30. Eu queria hoje ser portador de, não que não seja boas novas, mas eu queria ser portador da alegria, amém? Mas o Senhor falou que é uma colheita de muitas lágrimas hoje, e há um romper na vida de algumas pessoas que têm vivido um tempo, como foi mencionado aqui, pastor. Você não sabe a minha mensagem, mas a minha mensagem tem a ver com o tempo da fome. Havia fome sobre a terra, e não só no tempo de Isaac, mas também no tempo de Jacó houve fome na terra, e os filhos de Jacó desceram ao Egito para buscar o socorro, mas lá eles encontraram a restauração de uma família, a restauração de um vínculo, o qual o propósito de Deus até aquele momento ninguém poderia entender, como a palavra de Deus fala em Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem e amam a Deus. Olha para o seu irmão e fala assim: o propósito de Deus na sua vida nem sempre vai ter um caminho que você vai gostar, nem sempre vai ser coisa boa. E eu sei que Deus trouxe aqui nessa noite pessoas que passaram por caminhos e jornadas que ao decorrer da sua vida foram muito marcantes. E hoje é uma noite de cura, amém? Muitas marcas ficaram, muitas cicatrizes ficaram, e muitas coisas que ficam no passado. Eu sei que Deus cura, mas ao longo do tempo a gente vai descobrindo que a gente pensava que havia perdoado, pensava que amava, pensava que Deus havia já resolvido tudo, mas Deus, se Ele fizer tudo isso de uma vez, você não consegue viver uma vida sem sentido, porque você simplesmente é 100% desconstruído. Então Deus faz por doses homeopáticas, vamos dizer assim. De tempo em tempo Deus pega uma área da sua vida e começa a trabalhar e tratar. Quando Ele resolveu aquela área, que você permitiu que Ele entre e faça diferença, resolveu ali, agora vamos para outro lugar. Outro lugar. Eu quero falar aqui de 5 vezes ao qual este homem José, no Egito, chorou, derramou lágrimas. E esse choro não foi qualquer choro, não foram qualquer lágrimas. Diz o texto, versículo 30, José se apressou a procurar onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão, e entrou numa câmara e ali chorou. Amém? Há momentos na nossa vida que a gente não consegue encontrar este lugar, onde que nós podemos abrir o nosso coração e colocar tudo para fora. Muitas vezes a gente acaba se escondendo atrás de uma capa, atrás às vezes de um púlpito, atrás às vezes de um instrumento, mas esse lugar de cura é um lugar de confronto. 5 vezes José teve que ser confrontado, porque ele entendia que a sua vida, tudo que ele viveu na casa do seu pai, por causa dos irmãos, ele entendeu que era uma maldade, uma injustiça. E ninguém, eu acredito que você não gosta de injustiça, assim como eu
Quando eu vejo ou quando alguém faz isso comigo, injustiça, eu fico às vezes assim, meu Deus, por quê? Eu faço uma pergunta para você hoje: quem aqui já foi injustiçado? Levanta a mão. Aleluia. Você se sentiu injustiçado e você queria ter todo o seu direito de pelo menos responder, tentar entender, e tem coisas de Deus que a gente não entende no momento. José passou um período da vida dele que ele não entendia o porquê que ele sofreu todas as coisas que ele sofreu, todos os lugares por onde ele passou, seus irmãos com inveja, seus irmãos vendendo, lançando ele lá, dentro daquela cisterna. Ele não caiu de qualquer jeito, assim, com um colchãozinho para que alguém segurasse ele, não enrolaram e desceram ele numa cordinha. Ele foi precipitado daquele lugar, o tombo foi feito, foi feio. E às vezes a gente fica se perguntando, talvez eu imagino quando José começa a gritar de dentro daquela cisterna, chamando o irmão, os irmãos perguntando: ei, me tira daqui, o pai vai saber o que vocês estão fazendo comigo. O pai vai saber. E quando ele sai daquele lugar, ele não tem uma intenção de maldade com seus irmãos, mas de repente ele começa a ser amarrado e vendido como escravo. Não foi fácil no Egito, não foi fácil, porque ele tinha uma referência que veio desde Abraão, de Isaac, de Jacó, uma paternidade geracional na vida dele, ao qual fez com que no momento mais difícil, na ausência de todos, naquele momento onde que a gente pode dizer assim, ninguém está vendo, ele teve a oportunidade de fazer aquilo que muitas vezes a gente faz quando ninguém está vendo: cometer erros, escolhas erradas. Mas quando ele estava sozinho, mulher de Potifar, você conhece a história, quando o pecado vem de frente com ele, ele não enfrenta, ele já dizia um antigo pregador, dizendo que ele usa do texto assim: resistia ao diabo, sujeitavos a Deus, resistia ao diabo e ele fugirá de vós. E ele diz assim: a mulher não resiste, foge dela. Foi um momento difícil, um jovem, mas ele carregava algo na vida dele, muito mais além de somente do que uma promessa, mas ele carregava o Deus que prometeu, aquele que fez a promessa. Se você lembrar da história, ele passou por tantas coisas, e provavelmente quando ele estava preso, ele se perguntava: Senhor, e a promessa? E a visão, o sonho que o Senhor me deu, dos fardos que estavam prostrados diante, o sol, a lua, e o meu fardo era o maior. Ou seja, ele tinha entendimento que Deus estaria levantando ele para algo extraordinário para a família, mas ele não entendia o meio pelo qual Deus estava fazendo. Por isso que muitas vezes você se questionou e dizendo: Deus, por quê? Por quê? Você se questionou: Deus, até quando? Aquelas perguntas existenciais, crises que a gente vive, dizendo: Senhor, eu não entendo aonde o Senhor está, ou aonde o Senhor estava naquele momento mais difícil da minha vida. A gente se questiona. Eu parei para pensar, e até no momento onde que ele teve uma oportunidade de escapar da prisão, quando ele interpreta ali o sonho dos companheiros de cela, ele falou: lembra de mim, quando você sair daqui, lembra de mim, fala a meu respeito, para que ele pudesse sair dali. E o que aconteceu? Deus, até nesse contexto, não atende esse pedido, mas preserva aquele homem no mesmo lugar, no calabouço, lá na prisão. E eu vim aqui falar nesta noite para quem ainda carrega muitas mágoas, muitas marcas, muitas feridas, e tem um choro entalado aqui, está aqui, pronto para botar para fora, pronto para liberar. E queridos, eu vou falar uma coisa, por testemunho vivo que eu já vivi na minha vida. Teve momentos que eu vivi dessa forma, mas Deus só rompeu na minha vida quando eu coloquei para fora esse grito, esse choro. Quantos têm esse grito nessa noite? 5 vezes José teve que se esconder
para não expressar o que ele estava vivendo, quando ele reencontra os irmãos que ainda mantiveram e sustentavam aquela mentira: o nosso irmão morreu devorado por um animal. E aqui nesse momento aqui, ele encontra o irmão da mesma mãe que ele, né? O irmão mais novo que ele não conhecia, e ele se retira num lugar para chorar. Teve um outro momento que foi, eu acho que o mais difícil, que a Bíblia diz, dentro do contexto, que todo o Egito ouviu o grito daquele homem. Todo o Egito ouviu o grito, o choro, o desespero, porque ele agora não era mais um choro de tristeza, de amargura da vida dele, porque você observa que isso refletiu na família dele. O primeiro filho dele, Manassés, você sabe o que significa Manassés no hebraico? Significa: Deus me fez esquecer da casa do meu pai. Ele pegou e quis apagar da existência toda a história que ele viveu, não com o pai, mas sim com os irmãos. Ou seja, eu quero esquecer, jogar para trás meu passado e começar uma vida nova. Eu quero deixar para trás. Ele, tipo assim, ele apagou, deletou os irmãos da vida dele. E o filho mais novo, Efraim, que significa: Deus me fez prosperar em meio ao sofrimento. Você já pensou se teu nome fosse o nome, por exemplo, como as filhas do profeta Oséias, Loroama, desfavorecido de Deus? Então os filhos desse homem carregavam uma herança de um momento fatídico, quase que interminável. Mas quando a gente começa a entender os processos de Deus, foi onde que ele dá o último choro, o último grito dele, pelo qual não tinha mais a ver com os irmãos, porque ele se retira por um momento, e quando ele começa a entender e lembrar da promessa, ele começa a entender todo o processo que ele viveu. Ele declara uma frase assim: não foi os meus irmãos, não foi a casa do meu pai, mas o tempo todo foi o Senhor. O tempo todo foi o Senhor. E como é difícil a gente tentar entender que Deus permitiu você sofrer, passar por coisas na sua vida, queridos. Mas quando ele entende agora, ele dá aquele grito desesperador: o tempo todo foi o Senhor. E esse momento precisa chegar na sua vida. As cadeias emocionais que estão na sua mente há muito tempo, eu sei que Deus tem usado aqui a palavra, aleluia, mas tem momentos na nossa vida que a gente precisa colocar muitas coisas para fora, e de repente passa um processo. Eu me lembro um dia, apóstolo, Deus estava liberando uma palavra sobre o orgulho, sobre o ego, ministrando meu coração, e eu preparando assim a semana para ministrar nas igrejas. E eu tinha ido no mercado e voltando, aleluiado, ouvindo louvor dentro do carro e orando e falando com Deus. E quando eu cheguei na minha casa, eu moro num apartamento no segundo andar, no térreo é uma das igrejas lá em Garibaldi, onde que eu moro. E quando eu parei na porta da igreja para descer, que eu comecei a carregar as compras, o Espírito Santo falou para mim assim: Guilherme, você é orgulhoso. Na hora eu não falei, eu não abri a boca. Dentro de mim eu falei assim: eu orgulhoso? Não me vejo assim. Na hora eu lembrei do salmo que diz que o Senhor sonda o nosso coração, sabe mesmo as palavras antes da gente abrir a boca para falar. E aí eu fiz uma oração, tive que ser sábio e rápido ali. Aí eu abri a boca e disse: Senhor, eu não me vejo assim, mas como eu não me conheço como o Senhor me conhece, Deus, eu abro mão do orgulho, eu abro mão da vaidade, do ego, e comecei a falar com o Senhor, liberando essas coisas da minha vida, porque a gente nem sempre consegue se ver. Deus te deu os dois olhos para olhar para fora e não para dentro, mas aquele que te conhece por dentro, conhece teu coração e sonda, sabe aquele momento que quando você entra no quarto, Deus está falando com algumas pessoas, que você entra dentro do seu chuveiro, e quando você está tomando banho, você começa a chorar e se perguntar e questionar: Deus, por quê? Deus, onde o Senhor estava? Por que eu estou passando por isso? É porque o Senhor quer o seu coração, queridos, porque a dor
faz com que você questione, faz com que você desconfie. A dor faz com que você tente intermediar, ir para o Egito. Houve fome, doeu a barriga, estava com fome. Já viu crente sem ter o que comer? Aleluia, ele sacrifica, é mais fácil sacrificar os outros. Mas entender que ele é o sacrifício é diferente. É fácil sacrificar os outros, mas entender que você é o Isaac e o sacrifício não é para qualquer um. Tem que abrir mão do orgulho, do ego, da vaidade. E olha, eu vou te falar, eu moro numa região onde que 90% das pessoas carregam marcas e traumas, que alguns deles querem e sabe, aquilo virou um Deus na vida deles, na infância. Lá no sul, no Rio Grande do Sul, aqui também é sul, né? Mas no Rio Grande do Sul tem um ditado que diz que o gaúcho é mais grosso que pneu de patrola. Tem gaúcho aqui? Tem gaúcho aqui? Um aqui, outro lá. Tem mais aqui ou não? Lá tem um ditado que diz que gaúcho é mais grosso que pneu de patrola, que não leva desaforo para casa. E por causa da Revolução Farroupilha, o povo gaúcho tem um orgulho, sim, porque é um povo que é guerreiro, sim, de fato, mas o orgulho deles estão atrelados, não é com a honra, mas é com o ego. Então muitas pessoas não conseguem perdoar, não conseguem liberar. Eu estava compartilhando com o filho do pastor hoje, falando que quando Jesus disse para os discípulos: olha, se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele e peça perdão. Pela razão e pela lógica, quem que pecou? Não fui eu, certo? Mas Jesus estava usando uma expressão cultural assim: você não sabe, vai até ele, porque você não sabe o quanto você contribuiu para que ele pecasse contra você. Eu vou te dar só um exemplo simples. Se alguém no meio do culto, algum dia aconteceu, chegou aqui quebrantado, joelhou, sei lá, começou a correr, fazer loucura, você não entendeu porque aquela pessoa estava dando mortal aqui, sei lá, chorando. As pessoas lá de onde eu venho dizem assim: só pode que está em pecado, só pode que está na miséria. Começam a julgar as pessoas, mas não entendem o que está acontecendo aqui dentro. Sabe quantas vezes você passou pelo seu irmão como você passa pelo mendigo na rua? Com indiferença. Você não sabe o que está acontecendo dentro do coração. Às vezes nem o casal sabe o que está acontecendo dentro do coração da esposa e nem do marido direito. É aquele momento que o marido fica quieto, né? Eu vou ficar quieto, em silêncio, porque tudo que eu disser será usado contra mim. Mas não sabe o que está acontecendo dentro do coração dela. Chega em casa, a mulher está esperando para conversar, para falar, para desabafar, para falar lá as suas 6, 7 mil palavras. E o homem fica quieto. Aí quando ela pergunta: você entendeu o que está acontecendo comigo? Carregamos marcas na nossa vida. E hoje é um dia o qual Deus está nos dando a oportunidade. Fala para o seu irmão: graça e misericórdia. Nesse entendimento, aquilo que eu não mereço, Deus está nos dando, amém? E aquilo que eu merecia, Deus está tirando. Por causa das minhas escolhas, da minha natureza pecaminosa, Deus está tirando. Essa é a misericórdia. Ele não está dando aquilo que nós merecemos. Toda vez que a gente contendeu com Deus, murmurou contra Deus, questionando, dizendo: aonde o Senhor está, a gente merecia coisas piores. Graças a Deus, a graça do Senhor nos alcançou e nos deu aquilo que nós não merecíamos. Compartilhávamos um pouco da loucura que eu fui na minha juventude. O pastor aqui, então nem se fala, ele me acordou hoje de manhã com um gato, né? Eu falei: ei, pastor, lembrando do passado. Ele incomodava a vizinhança, na madrugada parava debaixo da janela para acordar as pessoas, imitando gato. E ele, um amigo. E Jesus tirou esse homem. Vocês não fazem ideia do que esse homem que viveu de dezembro de 2024 para cá, queridos. 5 cânceres.
5. E o dia que eu fui visitar ele no hospital, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. E Deus me deu uma palavra que não era para a morte. E nessa palavra ele se agarrou. Aleluia. Quando ele foi curado do primeiro câncer, veio um mês depois apareceu outro e foi indo. Era tumor no corpo inteiro, no cérebro, no fígado, no pulmão, na medula. E começou, sabe quando sai de uma coisa e vai indo para outra? Mas sabe o que eu sempre vi esse homem? O pastor viu o ano passado lá na conferência, ele estava no 4º câncer. Depois daquilo apareceu outro ainda, pastor, e está aqui hoje curado. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Porque ele não se apegou a palavras que ofendem, que destroem, palavras de destruição, ao qual você está agarrado nela uma vida inteira. Mas ele se agarrou na palavra de vida eterna. Aleluia, ele está aqui vivo. Quando o INSS ia aposentar ele por morte, o INSS aposentou ele porque ele morreu. Os médicos chamaram e disseram para a família dele: olha, se despede dele, faz aí alguma coisa, porque ele vai morrer. Quantas vezes, pastor, o médico disse que ia morrer? Chamaram uma vez 2 médicos, não foi, pastor? Ele está mentindo, não pode ser. Ele não está entendendo a gravidade que ele está vivendo, porque os médicos perguntaram: você está sentindo dor? Está sentindo o quê? Ele dizia: não estou sentindo nada. Não estou sentindo nada. Aí chamaram outra médica para dizer a realidade que ele estava vivendo. Você tem certeza que você não está sentindo nada? Não estou sentindo nada. Quem já fez quimioterapia sabe que é um processo muito invasivo no organismo. Mas em nenhum momento, você viu a pessoa mais quebrantada na nossa conferência era quem, pastor? Esse homem aqui. Tu olhava para ele, ele não estava lá sofrendo, ele estava lá adorando, quebrantado na presença de Deus. Aleluia. É um testemunho vivo de alguém que escolheu a vida e não a morte, de alguém que escolheu celebrar e não o luto. Eu não sei, queridos, eu vim aqui nessa noite para liberar uma palavra curta assim para você. Porque Deus quer curar não só no físico. Quem estiver enfermo, eu quero pedir por gentileza, no final do culto, não vá embora. Tá bom? Quem estiver enfermo no corpo, não vá embora, que nós queremos orar. Amém? Agora, eu quero que você, quem entendeu essa palavra, eu quero te convidar a você ficar de pé. Nesse momento eu quero orar. Quero pedir a ajuda dos obreiros. Amém? Os obreiros da casa. Que fiquem atentos. A intercessão, fique atento. Amém? Aleluia. Como é que é o nome da senhora? Vandréia. Amém. Jesus mostrou a Vandréia hoje de manhã para o pastor. Ela está bem ali, pastor. Aleluia. Amém. Deus, Senhor, me mostrou também uma pessoa que é cega. Quem que está quase cego ou é cego aí? Levanta a mão. Você? Aleluia. Pode trazer, vem aqui para frente. Pode trazer ela aqui para frente. Aleluia. Quem está enfermo no corpo, vem aqui para frente, por favor. Não vá embora com essa enfermidade. Deixa aos pés da cruz. Aleluia. Quem está enfermo no corpo, aleluia. Alguém mais? Alguém mais ali? Tem mais um. Amém. Tem mais uma. Amém, os obreiros. Aleluia. Aleluia. Deixa eu descer aqui rapidinho. Aleluia. Queridos, não se distraia. Aleluia. Há um poder, há uma unção de Deus aqui nessa noite. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O que o Senhor tem, meu irmão? Aleluia. Os demais irmãos, estenda a mão rapidamente. Tem óleo? Aleluia. Eu quero que você ore. Amém, obrigado. Eu quero que você que está aí no seu lugar, ore
como se fosse você que estivesse passando por essa dificuldade, amando o seu irmão como a si mesmo. Amém? Ora, interceda. Eu quero pedir a ajuda da menina que estava ministrando louvor ali, ministra uma canção. Amém? Creio que tu és a cura. Amém? Pode ser? Aleluias. Alguém está sentindo dor? Pode vir aqui para frente. Amém? Os obreiros, pastor, pode colocar alguém de obreiro aqui? Aleluias. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, vai tocando agora nos ossos, nervos, ligamentos, em nome de Jesus, tendões. Agora toda dor, toda inflamação seja quebrada agora. Em nome de Jesus. Pode ministrar o louvor. Aleluia, amém. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Adore o Senhor, igreja. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escuta
impossível a ti, Jesus. Nós cremos, Senhor, nós cremos, Jesus. Tu tens todo o poder, Pai. Tu tens todo o poder, Senhor, nós cremos. Nada é impossível. Para Ele, exalte e glorifique ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus poderoso. Sim, nós cremos, Jesus. Sim, nós cremos no Teu poder. Sim, nós cremos na Tua autoridade. Sim, nós cremos no poder que há. Sim, Jesus, Tu és poderoso. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor. Nós cremos. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos e creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração. Que suba a ti
Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, e suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração. Eu vou fazer uma última oração. Aleluia.
porque ainda sente um peso na alma e nas suas emoções, cadeias espirituais que ainda te prendem. Aleluias. Há um ambiente de cura aqui, queridos, não só do corpo, daquilo que o médico não tem remédio, daquilo que o psicólogo não alcança. Aleluia. Se você pode, levanta suas mãos. Fala comigo assim: nesta noite eu deposito aos pés da cruz todo fardo que não é meu. Senhor, eu recebo o teu fardo, que é leve e suave, e eu quero aprender a ser humilde, para reconhecer que sem ti nada posso, nada tenho, eu nada sou. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, toca agora, Jesus. Vai tocando, Senhor, meu Deus, meu Pai, na alma agora, Senhor, nas emoções, sonhos, projetos, desejos, Pai. Vai curando, vai trazendo, Senhor, meu Deus, meu Pai, a normalidade da vida deste homem, desta mulher. Uma vida saudável emocionalmente, um ministério emocionalmente saudável, em nome de Jesus Cristo. E como um ato de fé, queridos, eu quero pedir para que você agora, que você entende que está sendo curado, você vai dar o maior grito que você já deu na sua vida, como José fez, um grito que ecoou por todo o Egito. Naquele momento que ele descobriu que o tempo todo foi o Senhor, Deus tinha um propósito. Não questione mais o Senhor, mas entenda que é o propósito de Deus. A tua enfermidade emocional, tudo aquilo que você viveu de ruim, está contribuindo para o teu ministério, está contribuindo para aquilo que Deus vai colocar nas tuas mãos. Eu sei muito bem disso. Está contribuindo para pessoas ao qual Deus vai colocar diante de ti, ou vai te levar até ela, para que você diga: eu sei o que você está vivendo, eu já estive ali. Aleluias, em nome de Jesus. Toda ferida e amarra na mente, nas emoções, em nome de Jesus Cristo, sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá o teu grito agora, igreja. Em nome de Jesus, no 3 você vai dar o maior grito que você deu na sua vida. 1, 2, 3.